Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Vamos conversar hoje sobre um assunto interessante que foi até o motivo, o tema, o mote da minha monografia da terapia junguiana, que se chama Participação Mística, e que eu, da última vez que apresentei na psique para o pessoal de psicologia, de terapia, eu dei o nome de entrelaçamento psíquico. Por que eu dei esse nome? Vamos raciocinar rapidamente sobre um fato que foi descoberto, aliás, não foi bem descoberto, foi um desafio que Einstein fez para o grupo da mecânica quântica, quando ele diz o seguinte: se você cria duas partículas, ou uma partícula com duas partes, e isso é que geralmente ocorre, uma partícula é criada, ela é criada em dupla, como sendo uma o oposto da outra. Isso é fundamental no universo. Então, essas partículas são criadas e cada uma vai para um lado. E se nós fazemos qualquer experiência com uma partícula, a outra sofre a mesma transformação. Vamos dizer, eu tenho um elétron, e o elétron tem um movimento de rotação chamado spin. Então, se um elétron na criação, ele tem uma rotação para a direita, e o seu par tem uma rotação para a esquerda, se eu mudo o spin desse, o de lá também muda, só que tem um detalhe. Tanto eles podem estar no mesmo ambiente, como uma partícula pode estar aqui e a outra nos confins do universo. Muda na mesma hora, no mesmo instante. E Einstein colocou isso como sendo um paradoxo. Só que mais tarde isso foi comprovado, e hoje é um fato efetivo na física quântica, que existe uma ação que é absoluta. Por quê? Porque em termos da teoria da relatividade, nós não podemos ter movimentos ou ligações que sejam instantâneas sem tempo nem espaço. Porque a maior velocidade que nós temos é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se eu estiver a 200 anos-luz de distância, faço uma movimentação e na mesma hora a outra sofre, quer dizer, é instantâneo isso. Mas como é instantâneo se nós estamos muito além da velocidade da luz? Bom, isso até hoje não foi explicado. Nós sabemos que existe. Isso experimentalmente já foi feito. E inclusive é a base para algo que já se pretende fazer, que é uma coisa chamada teletransporte, como Jornada nas Estrelas. Nós podemos sair daqui e ir para a Lua na mesma hora, no mesmo instante. Como, aliás, acontece no mundo espiritual. Como, aliás, acontece nos fenômenos de telepatia, que não tem nem espaço nem tempo. Heine provou isso. Então isso já não tem mais dúvida. Assim como acontece com uma partícula atômica, também acontece conosco. Nós podemos nos interligar sem tempo nem espaço, estejamos onde estejamos. Isso é chamado de entrelaçamento psíquico, porque muitos querem dar uma explicação do seguinte, que para que isso aconteça tem que haver uma ligação de um lado para o outro, para o outro, para o outro. Mas isso é muito complicado e nós não vamos perder muito tempo com isso, não. O importante é que existe o fato, existe o entrelaçamento psíquico. Isso é um fato, o entrelaçamento físico. E o entrelaçamento psíquico, aí é um fato interessante. Primeiro, porque já tinha sido descoberto a partir dos fenômenos de Mesmer com o magnetismo espiritual, ou o magnetismo animal. Nós podemos fazer uma transmissão de pensamento, ou nós podemos agir magneticamente sobre alguém à distância.
Então, esses fenômenos já foram sobejamente estudados. Não tem muito o que discutir quanto a isso. Agora, o problema todo, quando veio o movimento espírita, a mesma coisa aconteceu. Ou seja, nós conseguimos provar que, aqui ó, viu? Nós conseguimos provar que existe efetivamente, ali ó querida, e aqui. Eu tenho que ficar sinalizando. Então, vejamos bem. Voltando, com os fenômenos mediúnicos, isso também aconteceu. Porque nós temos um tipo de fenômeno chamado correspondência cruzada. Eu fiz uma vez, inclusive, uma tradução os fenômenos de Vimeré, que deu para o pessoal do IDEBA, e eles sumiram com esse negócio. Não publicaram e sumiram. Marco Aurélio e tal. Então, o que é que acontece isso? Você começa a psicografar aqui no Brasil, aqui em Salvador, vamos dizer, uma mensagem. E o espírito para no meio da mensagem, no meio de uma palavra. E no mesmo momento, sem nenhuma ligação, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, alguém começa a psicografar a partir dessa metade da palavra em diante e complementa. Só se consegue entender a mensagem quando as duas são colocadas juntas. Esses fenômenos foram diversamente estudados em vários lugares. Então, comprovado, isso também já está. Não existe mais dúvida quanto a isso. Indo mais, também nós já sabíamos, pelo movimento mediúnico, como também pelo movimento magnetismo animal, que existe uma coisa chamada telepatia, ou seja, nós trocamos informações. Tanto que uma das explicações para os fenômenos mediúnicos, como espíritos comunicando, era que podia-se ler na mente do indivíduo, no inconsciente do indivíduo, as informações a respeito do assunto. Beleza, formidável. Bom, mas quando nós chegamos em 1910, um sociólogo, tem um lugar aqui, um sociólogo francês, chamado Lucien Levy-Brieux, ou Brieux, como queiram, ele disse o seguinte: estudou os povos primitivos e verificou que existe uma coisa chamada participação mística, foi o nome que ele deu, que é uma ligação automática, inconsciente entre as pessoas. Isso foi apropriado por Carl Gustav Jung, que demonstrou que isso havia na vida comum nossa. Como, por exemplo, entre mãe e filho existe essa ligação. Entre esposos existe essa ligação. Entre pessoas que se conhecem, é uma ligação inconsciente em que uma pessoa age sobre a outra. Agora, o interessante em tudo isso é que nos estudos de Jung, ele coloca algo interessante. Eu posso fazer uma interação psíquica, ou uma participação mística, ou um entrelaçamento psíquico com fatos que aconteceram no ambiente. Por exemplo, se você chega num lugar onde houve um crime passional e você não sabe, ao chegar nesse lugar, você pode ter sonhos, você pode ter visões do fato que ali ocorreu. E isso é conhecido no movimento espírita como psicometria. Certo? Se eu coloco a minha mão aqui nessa parede, ou mesmo que não coloque, eu posso interagir com tudo que já aconteceu nessa sala. Por quê? Porque fica gravado. Aqui essas coisas ficam gravadas. Se teve um grande cunho emocional, está aqui gravado. Seja positivo, seja negativo. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram percepções de batalhas em lugares que elas não sabiam que aquilo tinha ocorrido. E um cita inclusive fato de um parente dele que foi se hospedar num hotel e à noite ele sonhou o tempo todo com um suicídio e um assassinato. E no dia seguinte contaram para ele que naquela casa, naquele quarto,
houver um crime e um suicídio. Então, o assassinato e o suicídio. Também ele passou por uma situação interessante. Estava uma vez na Inglaterra fazendo uma série de palestras e alugaram uma casa num sítio perto de Londres, onde ele ficou hospedado. Quando ele deitou nesse dia no quarto, começou a ver, sentir coisas até o dia em que ele estava deitado. Quando ele virou para o lado, ele viu uma mulher deitada do lado dele, uma senhora, com o rosto todo comido de câncer. E ele sentia cheiro e tudo. Claro que ele deu um berro, apesar de tudo, de conhecer tudo sobre espiritismo, ele deu um berro, tomou um susto infeliz e tudo cessou. Mas ainda, nós todos estamos interligados. Só que todos esses conceitos, toda essa ideia, na doutrina espírita isso já está velho da gente saber. No livro dos Espíritos está muito bem colocado isso. A influência do pensamento entre pessoas, tanto encarnadas quanto entre pessoas desencarnadas. O problema todo nosso é que nós somos espíritas de meia tigela. Nós sabemos os fatos espíritas, estudamos, decoramos, fazemos palestras, mas não usamos espiritismo de forma pragmática. E, no entanto, existe um pragmatismo espírita e que nós podemos usar. Por quê? Porque nós podemos não só nos ligarmos às pessoas psiquicamente, como nós podemos influenciar. Da mesma maneira, nós somos influenciados pelas pessoas. Existe uma frase de Emmanuel que eu, quando li, aquilo me tocou na mente. Ele diz assim: nós estamos sempre pensando, falando, agindo e sentindo de acordo com um grupo de pessoas com os quais nós nos afinamos. André Luiz, falando sobre o mundo espiritual, principalmente naquilo que ele denominou de umbral, que virou o inferno dos espíritas, não é? Que é simplesmente um lugar de passagem. Não é umbral. O umbral não é coisa ruim, não é coisa boa, não é coisa nada. Uma porta não é boa, não é ruim. E umbral é uma porta. Porque justamente ali na porta, no lugarzinho que é a passagem de um lado para o outro, aquilo que se chama umbral. Umbral é passagem. Só isso. Mais nada. E as pessoas transformaram isso num inferno, um lugar de sofrimento. Você vai para o umbral, vai. Todo mundo, primeiro, já está no umbral. Porque o mundo espiritual que nos rodeia, onde nós estamos aqui agora, é umbral. E até Jesus Cristo, quando morreu, foi para o umbral. Porque ele tem que ir. Não tem jeito. Saiu do corpo, está no umbral. É uma região de passagem. É o primeiro nível de realidade que você tem dentro do universo espiritual. Mas, quando ele fala do umbral, tem uma coisa interessante que é dita naquele momento. É no umbral que estão os fios que ligam as mentes humanas entre si. Isso sempre me chamou a atenção. É como se todos nós estivéssemos interligados de alguma maneira. Uns mais intensamente, outros não tão intensamente. Ou seja, nós estamos sempre numa influência psíquica constante. Existe um camarada chamado Rupert Sheldrake, que ele fez uns estudos no campo da biologia e demonstrou o seguinte: existem grupos, principalmente de macacos, foi o que ele basicamente estudou, e ele depois estendeu para toda a natureza. Quando você faz uma modificação, ou quando acontece uma modificação num grupo, um grupo semelhante, por mais distante que esteja, acontece essa mesma modificação lá. É a chamada ressonância mórfica. Ou seja, é uma espécie de evolução que, quando acontece num grupo,
se transmite inconscientemente, invisivelmente, para os outros grupos semelhantes. Então, existe um grupo maior que está sempre na evolução. Quando há uma interligação, todos estão crescendo juntos nas modificações que ocorrem. Nós vemos isso na prática e não percebemos muito. Porque, de geração para geração, quando ocorrem grandes avanços, as crianças que nascem, boa parte delas já nascem identificada com a nova transformação. Então você pega hoje, por exemplo, uma criança, aprende muito mais rapidamente a lidar com um celular que o pai ou a mãe nem consegue manejar direito. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Por quê? Porque há uma interligação mental que favorece entre grupos específicos, principalmente, um aprendizado inconsciente. É esse o ponto fundamental. E isso está acontecendo conosco. E acontece sempre, e sempre aconteceu. Só que hoje está possível de se ver mais rapidamente por um pequeno fato. A evolução hoje está muito mais rápida. As transformações são transformações praticamente diárias. O mundo está passando por uma renovação que vai transformar essa era para trás em pré-história em pouco tempo. Daqui a uns 100 anos, o pessoal olhará para a nossa geração e eles dirão assim: não sei como eles conseguiam viver com aquele telefonezinho que eles chamavam iPhone, smartphone. Da mesma forma que nós não sabemos como é que o pessoal na Idade da Pedra conseguia viver, fazendo fogo, batendo pedra uma na outra, quebrando. Então, dentro de 100 anos, nós seremos estudados como nós estudamos o homem das cavernas. Porque é o que ainda nós somos. É claro que o homem da caverna preparou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Se não fosse ele, nós não teríamos. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que a ligação psíquica está fazendo uma evolução global de certa parte da humanidade. Vocês vão dizer, mas tem grupos que não evoluem. Sim, porque tem uma coisa chamada nível evolutivo. Inclusive por quê? Porque na Terra nós estamos sempre recebendo espíritos que vêm de outros lugares e que estão em nível primário de evolução. E ao chegar aqui, vão entrar por onde? Pelo nível primário. Da mesma forma que na nossa civilização, o que vem de fora e que ainda está num primitivo, vai entrar por onde? Pela favela, é claro. Não vai entrar por Cambridge, nem por Princeton. Vai entrar por onde pode, porque existe uma afinidade natural naquele ponto. Então, sempre isso será assim. Até numa evolução grande, vamos dizer que a gente deu um salto quântico aqui, e entre tudo na esfera de Jesus. Ao chegar lá, Jesus que já está lá, se nós fôssemos contar, provavelmente há milhões de anos, ou 1 milhão de anos, quando nós chegarmos lá, nós seremos o que? Os butucudos. Nós seremos os primitivos e os selvagens, porque não sabemos nada do lugar. Ainda vamos aprender. Isso se chama nível evolutivo, e ninguém pode escapar a isso. Não tem como escapar. Então, nos grupos evolutivos, é claro que aqueles grupos que estão assemelhados numa faixa, esses trocam essas informações entre si. Então, dos mais elevados aos menos elevados, evolutivamente. Então, nós evoluímos disso. Esse entrelaçamento psíquico, eu dizia eu, não é usado por nós de maneira pragmática. E não é usado por quê? Primeiro, porque nós somos indivíduos que não temos normalmente uma coisa chamada persistência. Nós somos também imediatistas. Nós queremos fazer uma experiência como se estivéssemos no laboratório de química, uma experiência psíquica, para que ela aconteça imediatamente.
Se você diz uma pessoa, ora, se você ora, tá? Pode passar. Se você ora, você recebe ajuda. Aí a pessoa diz, ah é? Eu estou com um problema, então vou orar hoje. Ora, no outro dia, não houve melhor, a pessoa, ah, esse negócio não adianta. Existem orações que são respondidas de imediato. Existem orações que são respondidas ao longo do tempo. Aliás, o próprio Jesus diz, pedi e recebereis. Mas ele também contou uma história que é interessante isso. Havia um juiz incompassivo, que não temia nem a Deus nem aos homens. E tinha uma mulher que precisava que ele desse uma sentença que ela já havia ganho. E essa mulher, todo dia batia na porta dele e dizia, faz-me justiça. E ele não ligava. Até que um dia ele parou e pensou, se eu vou fazer logo justiça a essa mulher, antes que ela pegue um pedaço de pau e saia correndo atrás de mim. E Jesus termina a parábola dizendo, da mesma forma, orai sem cessar. Quer dizer, encham o saco de Deus. Fica enchendo o saco de Deus. Eu quero. Agora, outra coisa também é que quando nós fazemos pedidos, automaticamente nós puxamos o nosso tapete. Ó Senhor dos mundos, das estrelas, do que fazes o universo, um puxa-saquismo sem vergonha e que não leva a lugar nenhum. Primeiro porque Deus sabe que Ele fez o universo, Ele não está precisando de elogio de ninguém. Então esse puxa-saquismo já é perda de tempo. E finalmente nós dizemos, se eu tiver merecimento, já se campou aí. Já perdeu tudo que tinha. Porque a pessoa mesmo sabe que não tem e ela já não está pedindo. Eu quando peço, se eu quero. Tá? E como Jesus disse, enche o saco dele, eu vou encher. Todo dia eu estou querendo, eu quero. Até que um dia ele, para se livrar de mim, faz. E esse cara está enchendo muito. E ele faz. Mas nós estamos sempre. E no caso do entrelaçamento psíquico, isso é muito interessante. Porque como todos nós estamos interligados, e principalmente no núcleo familiar, nós sempre estamos recebendo informações dentro do nosso grupo. O problema todo está em que essas informações não chegam pelo inconsciente, ao aflorarem como, digamos, suspeita, dúvida, na consciência, nós negamos porque não queremos saber. Existem pais que olham para mim e dizem assim, Djalma, eu descobri agora que meu filho fuma maconha há 1 ano e meio. Eu digo, o seu filho estava nos Estados Unidos? Não. Morava na casa da avó? Não. Mora em casa. Você está brincando comigo. Um filho está há 1 ano e meio fumando maconha e você não sabe? Claro que você sabe. Você sempre soube. Você não queria acreditar. Simplesmente. Primeiro porque o não verbal da pessoa mostra. Todo viciado mostra. Mas um ponto de você querer aceitar é outra coisa. E depois, psiquicamente você sabe. Porque você cabe. Camarada, a mulher, o homem, descobre depois não sei quanto tempo que era traído. Não, senhor. Você sempre soube. Você sempre soube, mas você não queria aceitar que isso fosse possível com você. Por quê? Porque é impossível não perceber. É impossível não perceber. É que quando nós recebemos a informação que chega, automaticamente nós não queremos, porque acreditar naquilo significa tomar uma série de atitudes que nós temos que tomar e nos desagrada tomar aquela atitude. Só isso. Mas que nós sabemos, sem dúvida nenhuma sabemos. Tranquilamente. Alguém que eu conhecia, sumiu, desapareceu. Você não tem ligação?
Tem ligação, sim. Se quiser informação, você tem. Agora, o que é que vai precisar? Tomar uma atitude referente a isso. Eu me lembro e conto isso sempre porque aconteceu com um amigo meu chamado Edmilson, que era da Juventude Espírita Manuel Miranda. Ele era meu amigo. Hoje ele mora em São Paulo. E ele possuía uma das melhores bibliotecas que eu já vi. Só que ele nunca comprava livro. Mas comprava livro. Não comprava livro, mas tinha uma biblioteca fantástica. Como é que é isso? É que ele tomava livro emprestado e não devolvia. Ele acreditava muito num dito de Rui Barbosa. O Barbosa dizia o seguinte: quem empresta livro é louco, e quem devolve é mais louco ainda. Bom, e eu caí, não sabia disso, emprestei 2 livros a ele. E um dia eu estava fazendo um estudo, me lembro como hoje, era sexta-feira, eu morava de frente do Porto Maia, ali no Bonfim. E quando eu fui, precisava de uma informação que eu tinha num livro, e eu me lembrei que eu tinha emprestado meu livro, e só que eu tinha perdido o contato com o Edmilson há muito tempo. Nós tínhamos perdido contato. Eu não sabia onde ele estava, nem se estava encarnado ou desencarnado. Eu digo, peraí, tem um jeito. Me concentrei na hora de dormir, eu digo, eu sou espírita. Eu sei como espírita. Eu vou dormir, eu saio do corpo. Saindo do corpo, eu vou aonde eu quiser. Basta que eu coloque na minha mente um objetivo, para quando eu sair do corpo, eu ir onde eu quero. Então, meu objetivo era ir para onde estivesse Edmilson. E eu dormi dizendo, eu quero o meu livro. Traga o meu livro. Dormi assim, dizendo isso, repetindo, até que apagou. No outro dia de manhã, acordei sem me lembrar do assunto, fazendo minhas coisas. Era um dia de sábado. 10 horas da manhã, batei na porta. Quando eu abro, quem está na minha frente é Edmilson, com o meu livro debaixo do braço. Então, eu, em espiritismo, sempre testei as coisas. Agora, eu testava dizendo, esse negócio vai funcionar. E funcionou. E funcionou mesmo. Isso sempre funciona. Se nós experimentarmos e vencermos as nossas resistências, nós vamos terminar conseguindo. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Esta minha ligação que existe, que já é automática, e que às vezes ocorre porque nós entramos num estado determinado. Por exemplo, tem uma amiga que um dia ela sai de casa, o filho estava ótimo, estava um ligeiro resfriado, mas estava muito bem. Ele sempre ficava com a babá e naquelas condições que ele estava não tinha o menor problema. Ela desce do prédio, pega o carro, vai saindo, era em Brotas inclusive que ela morava. Ela vai saindo com o carro, aí dá uma agonia, ela começa a passar, está vendo alguma coisa errada, ela larga o carro quase que no meio da rua, volta correndo, chega no prédio, ela morava no 5º andar, os elevadores estavam no alto, ela subiu correndo as escadas, entrou em casa, quase arrombando a porta. Quando chegou lá, o menino tinha pegado um negócio do brinquedo, engasgou. Estava sufocado, a babá desesperada. Ela meteu a boca, sugou, arrancou aquilo ali, e o menino sobreviveu. Ela levou ao médico, o médico disse, se leva mais 1 minuto, ele está bom. Foi o que aconteceu. Uma ligação. Ela, ligação de mãe com filho. Mas ainda, nessa ligação, os filhos influenciam a mãe, ou os filhos criam problemas com relação à mãe, mesmo pequeno, ou com o pai, ou com determinadas pessoas, pelas projeções dele. A ligação de mãe e filho é tão grande que, como a mãe muitas vezes quer cuidar do filho,
o filho adoece para que a mãe possa cuidar dele. Essa é uma troca entre eles. Isso psicologicamente já é super conhecido. Um atende à necessidade do outro. Se a mãe quer se sentir preocupada, ele diz, então vamos preocupá-lo. Porque nós geralmente pensamos, e como espíritas não colocamos na realidade, que a criança é uma coisa inocente. Coisinha tão boba. Me lembro que minha filha pequena, aí a mãe dizia assim, minha filhinha, tão boazinha, tão inocente. Eu digo, Hitler também. Tão bonitinho. Stalin era assim. Uma coisa fofa. Tão bonitinho. Só cresceram foram essas desgraças que foram. Por quê? Porque a desgraça já estava ali. Mas nós pensamos às vezes que as crianças são assim, seres completamente inocentes. Quando eles têm, inclusive, eles produzem os problemas neles, muitas vezes, pelas fantasias dele. Vocês já viram uma criança com uma crise de ira? Criança recém-nascida, já viram? Nunca? Vocês já apunharam criança recém-nascida? É a coisa melhor que tem. Apunhar uma criança recém-nascida. Me lembro até hoje. Meu filho pequenininho, no braço. Aí caiu o bico. Eu lavei o bico. E ele chegava a ser albino. Eu vim com o bico e fui botando na boca. Ele foi pegando e eu puxei. Ele ficou me olhando. Aí eu fui de novo. Ele foi pegando e eu puxei. Ele me olhou de novo. Na terceira vez que eu fiz, se puxei, ele ficou um lacre de vermelho. Eu vi a manifestação da raiva, do ódio ali naquele momento. É o espírito impossibilitado de dar logo uns 4 palavrões, né? Ali, ele não tinha como, mas você sabe o que é? Parecendo aqueles desenhos de diabo vermelho, aqueles diabinhos todo vermelho, assim, ó, com a calça dela, vermelho, tá? Mas só que era vermelho mesmo, vermelho sangue vivo. Quando você fica, que sobe aqui, você fica apoplético, aquela coisa assim, vermelho, quando dá para ter um derrame, vermelho, viu? Raiva, a raiva fundamental, a raiva animal, estava ali. Ele. Então, mas voltando ao problema da participação mística, nós estamos interligados com pessoas, com coisas, com os nossos ambientes, com as nossas coisas. Nós influenciamos aos outros inconscientemente, não só pelo não verbal, como nós influenciamos à distância. E isso nós sabemos que é. Agora, a minha pergunta é, sabendo disso, nós fazemos o que com isso? De que maneira? Uma senhora chegou para mim, ela fazia inclusive as revisões dos meus livros, e ela me procurou e me disse, Djalma, o meu neto, tinha morrido, na verdade o menino tinha sido adotado, não é? E depois a mãe teve um filho. E essa mãe um dia morreu num acidente. Então o menino teve um problema 2 vezes. Porque tem gente que pede para passar por problema e abusa. Não, é abuso. A mãe já deu, eles já dão um problema. A segunda mãe morre em desastre. Aí já é mais problema ainda. É espírito complicado. E ele, menino, foi crescendo e estava com uma série de comportamentos. Porque você tem que levar para o psicólogo, fazer muita coisa. E ela me perguntou, o que é que eu faço? Eu digo, você é espírita, não é? E por que você não usa o que você sabe de espiritismo? Aí eu fico pensando, como? Eu levo o ponto de desobsessão? Eu digo, não. Você faz dentro de casa. Mas como é que eu faço dentro de casa? Porque você está ligada a ele, você é a avó dele, ele vive com você. Então existe uma interligação, vocês estão entrelaçados psiquicamente. O que é que você deve fazer? Ela ficou olhando para a minha cara, eu digo, é simples. Doutrine o diabo do espírito quando estiver dormindo. Como?
Quando ele estiver dormindo, você sente no seu quarto, sozinho, bota uma cadeira na frente, chama o espírito, venha para cá, senta aqui. Mentalmente, evoque, chama-se evocação, está no livro dos médios, evoque. E aí comece a conversar com ele, com muito amor, como se você doutrinasse um espírito numa reunião mediúnica. Eu digo agora, se prepare, que na primeira semana, ele vai ter uma reação contrária. Porque ele vai acordar sem saber, mas ele vai reagir. Ele poderá ficar mais bruto, mais estúpido. Aguenta a barra essa semana. Porque a reação é inevitável. Um mês depois ela chegou, Djalma, ele está uma seda. Está ótimo. E de lá para frente o menino só fez subir no comportamento. Por quê? Porque ela aplicou isso. E isso é um entrelaçamento psíquico. Porque ela tinha acesso ao espírito dele. Para se resolver problemas, o espiritismo serve? E muito. E muito. Com meus 2 filhos isso aconteceu. O meu filho mais novo era terrível para estudar. O mais velho não. O mais velho, o espírito velho, foi padre muito tempo. Então, aquele bicho chato, enquadrado, tudo arrumado. É menino que nasce com problema. Que tem disciplina arrumada, é menino problemático, não tem jeito. Os brinquedos dele não quebravam, guardavam. O segundo, uma desgrama. A gente levava para ver um teatro. O mais velho, eles tinham uma diferença de 1 ano e pouco. Sentava e via a peça do início ao fim. O outro tinha que botar coleira, dar tapa, porque o bicho ficava. Para estudar, tinha que colocar ele com. E mesmo assim, o bicho era um trabalho. Quando o negócio esquentava, me lembro que ele teve uma vez uma nota baixa, ele estava com uns 10, 11 anos. Teve uma série de notas baixas, notas vermelhas. Eu tranquei ele no quarto e disse: sou safado. Aqui é de homem para homem. Se essa nota não subir, vou trancar com você, vou lhe arrebentar todo. Ele com os olhos para mim, está entendendo? Porque lá em casa o negócio sempre foi democratura. Eles tinham o direito de fazer o que eles quisessem, desde que fosse o que eu queria. No outro mês, a nota foi lá para cima. Eu digo, sim, psicologia. É a psicologia do cacete ali, do pau. Bom, me lembro que um dia nós estávamos numa reunião, fazendo reunião em casa, porque eu fazia reunião mediúnica em casa, só que eu nunca levei obsessor para dentro de casa, bastava os que já tinham. Negócio de espírito obsessor, eu não dou valor para ele. Quando o obsessor encosta em mim, eu não dei para o diabo que eu carregue, para o inferno. Se ele já não presta, eu vou tratar ele como Deus. Agora, não vou tratar meu irmãozinho, irmãozinho querido. Eu estou com raiva do desgraçado, como é que eu vou chamar de irmãozinho querido? Eu só chamo o espírito superior, vai tomar banho. E nós estávamos na reunião, um espírito incorporou e conversou com cada um, com eles dois e com a mãe, dizendo cada um o que tinha feito em vidas anteriores e o que se esperava deles no futuro. Esse meu filho, que era rebelde para estudar, no dia seguinte, ele virou para mim e disse: meu pai, de hoje por diante o senhor não terá mais problema de estudo com relação a mim. Bom, dos dois, hoje, ele está terminando a 3ª faculdade. Ele fez História, foi um brilhante professor de História em Deus. Ele fez Direito, procurador da UESC, tem escritório, está fazendo Psicologia. E isso casado, com 2 filhos, o pessoal diz que não pode. Né? Mulher trabalhando também. O outro fez uma formatura, trabalha com informática do TRE, mas parou aí. E ele
que era o mais difícil para estudar, fez isso. Com relação ao primeiro. Em relação ao primeiro, ele com 14 anos teve a primeira namoradinha. Primeiro amor. Que era loura de olho azul como a mãe era. Aí a mãe morreu quando eles tinham 14 ou 16. Aí ele estava todo encantado. Foi lá no Leopoldo Machado. Tá? Aí ele namorando com a menininha. Aí um dia a menininha acabou com ele. Nós estávamos numa reunião, eu de junto dele. E ele era muito fechado. Uma natureza de cobra, deve ter puxado a mãe. Aí, o que acontece? A menina entra com um rapaz. Terminou num dia, no outro dia com um rapaz. Eu vi o não verbal dele, ele ficou. Eu digo, isso é problema. Porque o menino tinha uma naturezinha tão boa como a mãe, que ele tinha 10 anos de idade, a mãe cheia de comida, ele estava gordinho. Um dia ele estava na praia conosco, os meninos começaram a chamar ele de Batatinha. Ele chegou em casa, a mãe botou a comida dele, ele só comeu metade. E a mãe disse, você ainda não comeu? Não quero. Quando ele dormia, tomava um copo de leite, porque se ele não tomasse, no outro dia amanhecia sentindo mal. A mãe foi levar o copo de leite e disse, eu não quero. Você vai sentir mal? Não quero. Não tomou. No dia seguinte, não teve nada. Emagreceu, ficou assim. Bom, esse é um ponto. Só que esse menino, depois dessa coisa que ele teve, ele não quis saber de namorar mais. Quando eu tinha me casado depois fiquei viúvo, me separei, que eu volto para Salvador. Ele foi morar comigo. E o primo dele tinha me dito, meu tio, fale com ele, porque ele é todo fechado. Basta dizer, o primo que ele gostava, os dois dividiam um apartamento. Ele já estava trabalhando onde ele trabalha. E o primo, um dia ele se aprontou todo domingo de tarde para sair. O primo perguntou, vai namorar? Ele disse, não é de sua conta. Para você ver com o primo que ele gostava. E isso significava que era um assunto para ele, um complexo que se formou. Há 12 anos, o complexo se forma muitas vezes de imediato. Bom, ele está morando comigo, o primo casou-se, nós começamos a dividir, e eu estou vendo ele já está com 30 anos nessa altura, com um comportamento que era o seguinte, ele trabalhava de 13 às 19. Eu chegava em casa, se aprontava, entrava no computador, ficava até 4 da manhã, dormia, e meio-dia, eu digo, esse menino vai pirar. E eu tinha dito para ele sempre, era uma regra na minha casa, enquanto viverem subordinados a mim, eu pagando é como eu quero. Não tem discussão, não tinha papo, por que não, por isso e isso? Por que não, porque eu não quero, fim papo. Depois, de quando vocês crescerem, vocês farão o que vocês quiserem, quando estiverem ganhando o dinheiro de vocês, pagando a conta de vocês, farão o que vocês quiserem. Agora, fora da minha casa, porque na minha casa eu continuo mandando. Todos dois, no mesmo mês que começaram a trabalhar, saíram de casa. E daí para frente eu nunca mais me meto. A Mônica conhece aí que vê. Eu primeiro não ando na casa deles, para não me meter na vida deles. Nem eles andam na minha casa, para não se meter na minha vida. Eu respeito a vida deles. Bom, aí um dia, eu estou vendo esse comportamento, eu digo, como é que vai ser? Se eu for falar, ele vai reagir. Não vai adiantar, eu não posso. Aí eu estava, entrei no meu quarto, tranquei a porta e evoquei o espírito da mãe dele. Senta aqui. Seu filho vai enlouquecer. Vai sofrer. Do jeito que ele vai.
Eu não posso dar jeito. Agora, você pode. Então, trate de fazer alguma coisa. Bom, o que eu digo a vocês é que 1 mês depois, esse menino arranjou uma namorada, 2 meses depois estava casado. Entendeu? Primeiro, o que é isso? É uma aplicação. Segundo, eu estou interligado com o espírito onde quer que ele esteja. Tem um entrelaçamento psíquico. E por que eu não vou usar? Já usei, inclusive, dentro do centro espírita. No Leopoldo Machado. Tinha uma mulher que foi para lá, começou a criar problema, tinha tido uma ligação com o fundador, e ela começou a criar problema. Eu cheguei na minha biblioteca, sentei, evoquei o espírito dele. Amigão, isso é um problema que você criou, não é meu. Portanto, resolva. Na mesma semana ela desapareceu do centro, nunca mais voltou. Mônica viu eu fazer isso com um sujeito que estava me dando problema. Meu pai tinha sido muito meu amigo, tinha desencarnado. Eu estava saindo do carro, na garagem do edifício onde nós morávamos. Aí me viu aquele negócio, eu digo, fulano, você tire seu filho de lá que ele está me criando problema, entendeu? Aí Moisés disse, você vai pedir ao pai para tirar o filho? Vou sim, ele sabe a infelicidade que ele criou. Então pronto, resolve. O cara sumiu. Ou seja, nós estamos entrelaçados, interligados, nós temos meios para facilitar ou prejudicar a nossa vida. Nós vivemos por essa forma, muitas vezes atraindo o que não presta para junto, complicando a vida da gente. Eu não estou falando aqui para nós vivermos em oração eterna como coisa, que eu acho isso uma frescura muito grande. O que eu acho é o seguinte, temos que pensar de maneira positiva. Inclusive começar a aceitar os fatos da vida. Se vier uma ideia, tenha cuidado, porque muitas vezes vem uma ideia que alguém sugere para prejudicar você. Então, nós temos que ter cuidado. Não é somente ter a ideia, é também verificar se pode ser real ou não. Tá? Isso aí não resta dúvida. Mas, se nós tivermos a mente aberta para esse entrelaçamento, nós começamos a perceber. Eu tenho um amigo que é um médium extraordinário, um médium vidente. E tinha uma pessoa que trabalhava muito com ele, tinha se separado e estava naquela de quando acontece que uma pessoa se separa, né? Galinhando o que estava ali. Aí quando ele chegava junto desse amigo, que é médium, o amigo olhava para ele e dizia assim, fulano, você estava nesse lugar fazendo isso, isso e isso com a moça. O cara ficava assombrado. Como é que você sabe? Ele disse, olha, as pessoas quando têm relações, elas ficam com uma energia esverdeada no corpo. E essa energia leva cerca de 48 horas para ser absorvida. Então, até 48 horas, eu detecto, eu vejo assim. Ele disse, daí para frente esse amigo só aparecia para fazer alguma coisa 48 horas depois. Para o outro não captar. Você diz assim, não, mas isso é um médio específico? Não. Eu trabalhava numa clínica como terapeuta na Barra, Defronte, onde era a Mari tinha iniciado na loja de compra. E um dia eu estava na recepção, conversando com a menina que era recepcionista. E a gente sempre conversava, eu não tinha um trabalho para lá, a gente batia um papo. Isso entra um rapaz que tratava dos computadores. No momento que ele entra, que ela deu uma risada para ele, para outro, já se sabia que tinha um clima. Ali até aí, tudo bem. Só que no momento em que eles se olharam e aquele sorriso aconteceu, eu vi local e o que estavam fazendo. Quando o rapaz saiu, eu digo, menina, no motel tal, você fazendo isso. Ela ficou para mim, como é que você sabe? Eu digo, vi no seu pensamento agora.
Aí toda vez que eu entrava, quase chegava perto dela, sai daqui, saia! Mas você vê, não, aconteceu naquele dia. Muitas vezes as coisas acontecem por alguma circunstância, é um aprendizado que você faz. Porque havia um entrelaçamento psíquico, sim, nós nos conhecíamos ali, conversávamos sempre. Havia uma simpatia entre o pessoal que trabalhava. Então a ligação permite certos acontecimentos que nós geralmente não percebemos, porque nós não valorizamos os fatos psíquicos em nossa vida. Na verdade, a todo momento, a todo instante, está acontecendo um fato dessa ordem conosco. Do tipo, principalmente, quando você tem uma relação intensa com uma pessoa, de mãe para filho, uma amizade nova que nasce, uns apaixonamentos entre os apaixonados, daquela história de você estar pensando uma hora que não deve acontecer aquilo, o telefone toca, é a pessoa. São esses entrelaçamentos que acontecem. Essas trocas são permanentes entre nós. Como também, dentro da nossa casa, conforme o clima que nós criamos, nós estamos numa ligação de guerra interna ou de harmonia interna. Se nós vivemos e começamos a pensar, marido e mulher, ou pessoas estão dentro de casa, essa desgraça sem felicidade, e pensamos que isso fica onde? Dentro da cabeça? Não, isso está no ar. E o outro recebe e lhe transmite da mesma forma que quando você está falando de alguém, você está enviando ou você está pensando mal, com raiva de alguém, você está muito mais intensamente ligado a ela. Como também o apaixonado está ligado ao objeto da sua paixão. E há uma troca de energia nesse ponto. É preciso que nós comecemos a tomar isso com mais seriedade na vida da gente. Inclusive usando a nosso favor. Porque o problema é justo esse. Nós não usamos pragmaticamente os nossos conhecimentos a favor nosso. Eu tive uma filha que ela tinha síndrome de Down. E no início, ela estava, um ano e pouco, ela tinha problema sério no coração, ela ia morrer cedo. O problema era dela. Porque tem gente que quando o filho nasce com um problema, fica com culpa. Eu, desde que ela nasceu, eu digo, você tem um problema, eu não. O problema é seu. Agora, de minha parte, você vai receber todo apoio. Agora, você criou um problema para você por burrice. Porque eu nunca faria isso comigo. Eu nunca ia nascer desse jeito. Nem vim. Aí, e ela, depois de um certo tempo, ela estava com um problema. Eu já contei isso muitas vezes, mas eu sempre repito. Porque é uma interação como ela existe. Ela começou a não sorrir. E eu aí liguei para o meu amigo José Medrado e disse para ele, consulta o doutor Bezerra, o que é que está vendo com ela? Tá bom. Ele liga para mim 2 dias depois. Ela está querendo desistir da encarnação. Com medo do futuro. Aí muita gente vem e diz assim, não, porque tem planejamento, tem... Para muita gente não pode ter algum. A grande maioria vem no tapa mesmo e acabou. Não tem negócio de planejamento, coisa nenhuma. Porque senão ela não está com medo do futuro, porque ela já saberia o que iria acontecer. Não conseguia, ela estava ainda pequena e mas com a síndrome de Down, o inconsciente todo aberto, ela teria toda a lembrança. Não, mas ela estava com medo do futuro. Bom, nesse momento, ela desenvolveu uma gripe, depois uma pericardite. Pericardite, viemos para Salvador, ela fez a drenagem e o espírito me disse, olha, você provavelmente vai precisar evocar o espírito dela para ter uma conversa. Mas ele disse, eu vou aí e vou dar uma ajuda. Claro, no dia que ele disse que ia, no dia seguinte ela venceu sorrindo, tudo muito bem. Foi que ela pegou a gripe, desenvolveu a pneumonia porque tinha hiperfluxo pulmonar. Beleza, legal.
Drenou, ela parece ótima. Daqui a pouco ela começou a ter um problema. Qual é? Eu tinha viajado, ela teve cianose, estava terrível. Levou para o hospital, ela levou um mês no hospital. Tirava sangue, uma infecção que não parava, infecção que não parava, infecção que não parava. Aí eu me lembrei o que Bezerra tinha dito. Ele, peraí, reuni um grupo que eu tinha, chamei uma médium, botei isso no meio e disse, concentre-se. Ela disse, para que? Eu digo, não é de sua conta. Não, porque se eu digo o que é, eu influencio. E aí, calado, eu evoquei o espírito dela, ela incorporou na hora as mesmas palavras que Bezerra tinha me mandado dizer. Estou com medo do futuro, o que pode acontecer, quando eu chegar à puberdade, etc, etc. Digo, tudo bem. Cheguei e disse para a mãe, olha, aconteceu isso. Ela botou ela no braço, deu um esbregue. No dia seguinte, isso tinha um mês, uma equipe médica, tirando sangue toda hora. Ela deitada tomando o mingau dela. Entra a pneumologista, não entrou cardiologista, não entrou ninguém, entrou a pneumologista. Ela engasgou, ela disse, é isso. Ela está bebendo leite deitada, aspira, vai para o pulmão e dá infecção. Então vocês vejam. Nós temos recursos, não usamos porque não queremos. Não usamos porque não queremos. E nós influenciamos e podemos mudar a pessoa, ajudando-a a mudar. Nós não mudamos, mas a ajudamos a mudar. Porque ela mesma mudou. Aos 6 anos de idade, ela ia desencarnar. Mas a gente não tem mais jeito. Estava no hospital, tudo indica que o óbito está perto. Ela é rápido. Reuni os amigos meus, fiz a seguinte prece: se essa menina vai desencarnar agora, dê apoio à mãe, porque eu não preciso do apoio de ninguém para lidar com minhas perdas. De ninguém. Eu lido bem, meu ego lida bem com as perdas. Fim de papo. Mas mãe, não. Agora, se tiver que desencarnar agora, eu pediria que ela ficasse pelo menos até os 10 anos de idade. Aí uma voz me disse, dentro de 2 horas estará resolvido. Com 1 hora e pouco, essa menina levantou na cama, não tinha febre, não tinha pneumonia, não tinha nada, estava completamente boa. Um amigo que estava numa reunião viu quando ela e o espírito Bezerra, beleza? Bezerra disse para ela, se você quiser, isso ele não sabia do que tinha acontecido, se você quiser já pode vir agora. Agora, também se preferir, nós deixaríamos você mais um tempo. E ela resolveu ficar, quer dizer, quem estava querendo antes de ir embora, quis ficar. Significa que o trabalho feito com ela vinha dando resultado. Muito bem, quando ela chegou com 11 anos e 8 meses, teve a mesma coisa e desencarnou. 11 anos e 8 meses. Aí uma pessoa me perguntou uma vez, mas Djalma, por que você não pediu para ficar mais tempo? Eu digo, porque seria pior para ela. Seria bom para mim, ruim para ela. Ela não teria qualidade de vida. E se a gente ama, tem que olhar o que a gente ama, não o que a gente quer. Então vamos usar os nossos entrelaçamentos psíquicos de forma positiva, para não somente ajudarmos, mas para sermos ajudados também. Então vamos nos ligar mais intensamente com quem presta. Porque se você se liga com quem não presta, significa que você não presta tanto quanto. Quem fica o tempo todo se ligando com o obsessor é porque é tão ruim quanto. Pelo menos busque se ligar com os seus amigos espirituais, os positivos, os bons. Porque se você fizer isso, automaticamente você afasta os outros. Porque você cria uma ligação psíquica tal que você está protegido. Mas não precisa todo dia estar enchendo o saco no centro espírita para fazer desobsessão, que é um problema muito sério. Não, mestre, a gente sabe disso. E tem gente que é viciada em desobsessão. Acha que é transportador de espírito obsidiado. Porque chega obsidiado, trata, 3 meses depois volta obsidiado de novo, pode estar pensando que a missão é ajudar espírito.
está obsidiado porque você é tão igual ao obsessor. Não presta como ele, não presta. E acabou. Aprenda pelo menos com o obsessor a tomar atitudes para se melhorar. Você está no entrelaçamento psíquico com ele porque você é igual a ele. Então vamos pensar nisso e tomar uma atitude, ligar com quem presta, gente. Parar com esse negócio de estar ligado ideologicamente, politicamente, economicamente, emocionalmente a quem não presta. Vamos ligar a quem presta. E fim de papo, porque aí nós estaremos crescendo e estaremos ajudando outras pessoas a crescerem, porque, como eu disse no início, no entrelaçamento psíquico, todos nós estamos crescendo juntos, pelo menos aqueles que fazem parte da nossa faixa evolutiva. Um beijo no coração de cada um. Senhor Jesus, Mestre de amor e de bondade, neste momento nos ligamos a Ti. Entrelaçamos nossas energias com a Tua, nossa mente com a Tua, para recebermos os Teus influxos. Naturalmente, nós estamos sempre precisando de inspiração, sempre estamos precisando conscientizar alguma coisa. E nesse entrelaçamento contigo, vamos aprender, sem dúvida nenhuma, a olharmos para nós, a tomarmos atitudes positivas na vida, de transformação, de melhoria, de nos tornarmos mais independentes, de deixarmos de ter nossa vida pautada por filho, por marido, por esposa ou por quem quer que seja. Tomarmos a atitude de desenvolver o processo de individuação, para que cada vez mais sejamos influenciados menos pelo coletivo e tenhamos um viver conscientemente que nos conduza a atividades, a ações que sejam nossas e nos façam senhores das nossas existências. Com a tua ajuda e dos teus mensageiros conseguiremos isso, porque sabemos que é isso, Senhor, que ensinastes e que sem dúvida nenhuma esperas de nós. Que nós evoluamos, que aumentemos, ampliemos o nosso nível evolutivo, para finalmente nos libertarmos das dificuldades e problemas que nós criamos para nós, porque não sabemos ainda lidar com nossas dificuldades internas, nem também com os estímulos que nos chegam, sejam bons ou sejam maus. Que a tua misericórdia abençoe o nosso domingo. Que também nesse instante os nossos familiares, as pessoas queridas, os amores do nosso coração, recebam nossas vibrações e possam também, ajudadas por Ti e pelos Teus mensageiros, desenvolverem-se efetivamente. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje e que continuará acontecendo sem dúvida nenhuma